palavra sobre o nosso ano. Eu quero falar sobre esse tema, se preparando para uma ampla colheita através do jejum. Diga isso comigo, através do jejum, eu acho que está muito fraco. Através do jejum, eu me preparo para uma ampla colheita. Irmãos, o que é o jejum bíblico? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Pode passar, Lameque, próximo slide. O jejum bíblico é uma abstinência intencional de alimentos para atender um propósito espiritual. Jejum é um sacrifício que nós fazemos para o Senhor, com o objetivo de nos aproximar dEle, numa atmosfera de maior sensibilidade. O jejum, ele tem o objetivo de aperfeiçoar nossa sensibilidade espiritual e nos aproximar de Deus de forma mais quebrantada, mais rendida. O jejum também é um recurso para buscar a Deus aquilo que vai gerar em nós rendição, morte da carne e um estilo de vida mais desprendido. Preste atenção nisso. Pessoas que jejuam têm uma facilidade, uma condição melhor de sacrificar a sua carne, de se render à vontade de Deus e de serem mais desprendidas. Então o jejum é esse recurso bíblico que nos deixa mais sensíveis para as realidades espirituais. Alguém diz amém? Agora vamos pensar no inverso. O que não é o jejum bíblico? Próxima imagem. O jejum bíblico não é uma moeda de troca ou barganha com Deus. Você não deve usar o jejum bíblico para alcançar uma bênção pessoal. O jejum não é para propósitos humanos. O jejum corresponde a uma realidade espiritual para nos deixar sensíveis a essas realidades e trazermos a realidade espiritual sobre a natural. Então o jejum não é uma moeda de troca ou barganha com Deus. A gente não jejua para ganhar, nós jejuamos para nos conectar com maior sensibilidade às realidades espirituais. Alguém diz amém? Então preste atenção em algo. O jejum bíblico não tem uma característica de atender um propósito humano, meu e seu. O propósito do jejum bíblico é nos deixar numa condição mais favorável para nos conectar às realidades espirituais. Esse é o jejum bíblico, né? Então, biblicamente falando, pastor, a Bíblia ordena que a gente faça jejum, porque se você abrir as suas redes sociais, se você abrir um YouTube da vida, um Facebook, tem muito pregador dizendo assim, jejum é coisa do Antigo Testamento e não serve mais para a igreja no Novo. E eles dizem assim, não há uma ordenança bíblica para o jejum. É verdade, no Antigo Testamento, o jejum era imposto no dia da expiação. Os judeus tinham que jejuar. Agora, embora não seja uma ordenança bíblica, preste atenção nisso, o Novo Testamento está repleto de ocasiões onde os homens de Deus, onde o próprio Jesus, onde a igreja primitiva jejuava. Então, se a gente for olhar para o Novo Testamento, tem muita menção bíblica que mostra que o jejum fazia parte do estilo de vida da igreja primitiva. Portanto, ele deve ser um estilo de vida para a igreja de Jesus do século 21. Alguém diz amém? Eu quero fazer algumas considerações sobre o jejum. Pode passar, por favor, Lameque. A primeira consideração que eu faço para o jejum, pode passar a próxima. Isso, esse aí. Eu quero considerar Jesus e o jejum. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 4, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido
pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2, e tendo jejuado, diga isso comigo, Jesus jejuou. 40 dias e 40 noites ele teve o que, gente? Fome. Jesus, ele praticou, se puder acender esse raio de luz aqui, eu também agradeço. Jesus praticou o que nós chamamos de jejum parcial. Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites de alimento. Tanto é que a Bíblia diz que depois desse período ele teve o que, gente? Por que que ele só teve fome? Por que que ele não teve sede? Ele não teve sede porque nesse período ele estava fazendo o quê? Bebendo água. O texto é muito nítido. Depois de 40 dias jejuando, Jesus não teve fome e sede. Ele teve fome. Se teve só fome, ele não teve sede. Se não teve sede, é porque nesses 40 dias ele estava bebendo água. Jesus, ele jejuou. E esse fato de alguém jejuar 40 dias aparece só mais 2 vezes na Bíblia. Jesus jejua 40 dias, Moisés jejuou 40 dias quando ele recebeu as tábuas da lei, está em Êxodo 34, 28. Ele vai à presença de Deus no monte, e a Bíblia diz em Êxodo 34, 28, que Moisés estava ali com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. E Moisés não comeu o pão, é 34, 28. Ele não comeu pão, ele não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Ou seja, quando Moisés foi receber a lei, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus, quando foi iniciar o seu ministério, jejuou 40 dias e 40 noites. E o terceiro personagem bíblico que jejua 40 dias foi Elias. A palavra diz em 1 Reis 19, 8, 1 Reis 19, 8, que Elias ele se levanta, ele come e bebe, e com a força daquela refeição, ele caminha 40 dias até Horebe. Presta atenção nisso. Se ele caminhou 40 dias até Horebe com a força de uma refeição, é porque entre essa refeição e o término dessa jornada, ele não comeu mais nada. Presta atenção, Elias come e bebe, depois de ser despertado por um anjo. Depois ele caminha 40 dias e 40 noites, e chega no ponto destino que Deus tinha preparado para ele. E ele não come nada nessa jornada, ou seja, nesse período de tempo, Elias jejuou 40 dias. Quando a gente olha esses 3 personagens que eu gostaria que você gravasse, diga comigo: Moisés, Elias, Jesus. A gente percebe que eles têm algo muito comum, não é à toa que na transfiguração, em Mateus 17, quem é que aparece para os discípulos? Moisés, Elias e Jesus resplandece o rosto. Em outras palavras, um representante da lei, um representante da profecia e o cumprimento da lei e da profecia, que é o Cristo. Quando a gente observa esse cenário, irmãos, a gente vê Jesus praticando o jejum. Ou seja, Jesus, ele não apenas praticava o jejum, mas ele encorajou a prática do jejum. Jejum não é uma ordenança. A ordenança para nós, igreja, são 2. Diga comigo, batismo. Diga comigo, a ceia do Senhor. Essas são as 2 ordenanças para a igreja no Novo Testamento. Mas embora o jejum não fosse uma ordenança, presta atenção nisso, Jesus encorajou os discípulos a praticarem o jejum. Pastor, onde está isso na Bíblia? Abra comigo Mateus capítulo de número 6. Mateus capítulo 6 e verso 16 a seguir. E quando jejuardes, aqui eu já paro e faço uma observação. Jesus não disse assim, se você jejuar. Ele já diz assim, quando? Ele não está criando um precedente do tipo assim, se você. Ele está dizendo, quando você.
Dá para entender isso, sim ou não? Quando você jejuar. Então Jesus já está considerando que os discípulos vão fazer o quê, gente? Jejuar. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam o quê, gente? Versículo 17. Por favor, leia. 1, 2, 3. Versículo 18, pode continuar. 1, 2, 3. Extraordinário o ensino de Jesus sobre jejum. Porque os fariseus e os escribas, eles faziam um jejum para serem vistos, para serem notados. Eles até quando jejuavam, faziam uma carinha de coitadinho assim, ó, de desfigurada. Para todo mundo dizer, você está jejuando. Parabéns, você jejua. E Jesus está dizendo, vocês, meus discípulos, quando jejuarem, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão demonstrar com um semblante caído que vocês estão jejuando. Pelo contrário, lave o rosto, unge a cabeça, mostra um semblante de gente boa, de gente feliz, de gente alegre, mas jejue. Faça isso, mas jejue. Por quê? Porque o vosso jejum não vai ser recompensado pelos homens. O vosso jejum, deixa lá no versículo 17, vai ser recompensado pelo Pai que vem oculto. A recompensa do jejum é o próprio Pai. Não é o que você alcança aqui. Jesus mostra que a recompensa do jejum é o próprio Pai. É o que o Pai faz. Não é o que você alcança de benefícios, de aplausos ou de elogios dos outros. A gente não faz jejum para impressionar pessoas, irmãos. Quem faz isso é fariseu e escriba. A gente faz jejum para aumentar a nossa sensibilidade com o Pai. Então, o jejum é algo bom, mas foi distorcido pelos fariseus e pelos escribas, pela hipocrisia de pessoas religiosas, que impunham o jejum no Novo Testamento. E Jesus está mostrando que o jejum não é uma ordenança para a igreja, mas é algo que a igreja deve praticar voluntariamente. Um outro texto que mostra Jesus falando sobre jejum é Lucas capítulo 5, acompanhem comigo. Lucas capítulo 5 e verso 33, diz o texto: disseram-lhe então eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus discípulos comem e bebem? 34, e ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Jesus, em outras palavras, está dizendo assim, em uma festa de casamento antiga, precisava ter alegria, precisava ter comemoração, e isso era regado com refeição e vinho. Preste atenção nisso. Jesus está dizendo, os meus discípulos estão em festa, e essa festa não pode ser interrompida. E qual era a festa? A própria presença do noivo. Agora, acompanhe o verso 35. Leia, por favor. 1, 2, 3. É como se Jesus dissesse assim, olha, vão vir dias em que vão me levar, e quando me levarem, os meus discípulos vão jejuar. É como se Jesus dissesse para os discípulos assim, ó, galera, eu represento uma ameaça para o sistema. E porque eu represento uma ameaça, o sistema vai me sacrificar. Quando eu for sacrificado, os meus discípulos vão jejuar. Jesus,
ele considerou o jejum, ele viveu o jejum, ele praticou o jejum e ele encorajou os discípulos a praticarem. Tanto é, irmãos, que essa prática, ela é transferida para a igreja primitiva. Segundo slide, por favor, Lameque, é o próximo. E aí a gente vai ver a igreja primitiva praticando o jejum. É o próximo slide. Então Jesus praticava o jejum. A igreja primitiva também praticava o jejum. Atos capítulo 13, abra comigo, versículo 2 e 3. Diz a palavra: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, eles fizeram o quê? Jejuaram. Disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Então, fazendo o que, gente? Jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, o despediram. Eles foram enviados debaixo de oração e jejum da igreja. Olha o capítulo seguinte, Atos 14, verso 23. E havendo por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com que, gente? Com que igreja? Jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Preste atenção nisso. A igreja primitiva tinha um hábito de praticar o jejum. A igreja primitiva, a vida devocional deles envolvia o jejum, porque eles sentiam uma necessidade de estarem mais sensíveis ao que o Senhor estava falando. Eles sabiam que o Senhor levantava líderes, levantava profetas, levantava apóstolos, mas como a igreja vai estar sensível a isso, se é uma igreja que não está sensível à voz do Espírito? Então em Atos 13, eles oram em jejum e Deus mostra Barnabé e Saulo para a obra missionária. Em Atos 14, eles vão levantar presbíteros, anciãos, líderes para a igreja, e eles estão orando e jejuando. Em outras palavras, a igreja primitiva tinha o hábito de jejuar. Diga isso comigo, a igreja primitiva tinha o hábito de jejuar, como Jesus jejuava. Agora, eu quero fazer uma terceira consideração com vocês. Olhando o aspecto espiritual, nós já vimos que Jesus e a igreja primitiva jejuavam. Agora eu quero olhar uma consideração, olhando o cuidado com o corpo. Olha o que a palavra de Deus diz nesse texto, que mostra a importância de cuidar do corpo. 1 Coríntios 3, verso 16 e 17, acompanhem comigo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus faz o quê, gente? É uma pergunta. E no verso 17 está escrito: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois, diga, eu sou um templo para Deus. Irmãos, esse templo é santo. Esse templo que é você é santo e separado para o Senhor. Sabe o que está escrito aqui? Paulo está dizendo que se você destruir esse templo, Deus vai destruir você. Porque nem esse corpo te pertence. Nem o corpo que nós possuímos é nosso. Tudo é do Senhor. E quando a gente olha para a prática do jejum, irmãos, é extraordinário, porque o jejum é um recurso poderosíssimo para a gente cuidar do corpo. A medicina veio descobrir isso poucos anos para cá.
Mas o jejum é uma prática milenar, que tem mais de 4.000 anos de existência, e comprovadamente foi utilizado por muita gente para curar o corpo, para restaurar a saúde do corpo, para que o corpo seja saudável. Pastor, você tem evidências para isso? Posso te apresentar algumas, não muitas. Próximo slide, por favor, Lameque. Existe um médico que ele é um especialista, nefrologista ele é, o Dr. Jason Fung. E ele escreveu um livro chamado o seguinte, O Código da Obesidade, decifrando os segredos da prevenção, da cura e da obesidade. Ele é um reconhecido nefrologista, um dos maiores especialistas no mundo. Esse cara aí, ele é vivo. E ele disse o seguinte, eu vou ler a frase dele. Você pode acompanhar aqui comigo. Em vez de buscar uma dieta milagrosa e inédita, devemos nos concentrar em uma tradição antiga de cura comprovada. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana. Irmão, isso aqui não é Bíblia não, isso é ciência, tá? Isso é um cientista, médico, atestando o que biblicamente a Bíblia ensina sobre o jejum. Ele está dizendo que é comprovado cientificamente pela história das civilizações antigas, pela arqueologia, pela descoberta de ossadas, pesquisas e estudos que foram feitos, que o jejum é um dos remédios mais antigos da história e da existência humana. Próximo slide, por favor, Lameque. Indo um pouquinho mais atrás, você vai ter um cara chamado Hipócrates. Hipócrates quem foi? Ele foi o pai da medicina moderna. Ele viveu entre 460 a 370 a.C. Olha o que o pai da medicina moderna, o que todos os médicos estão estudando na universidade de medicina, olha o que o pai da medicina moderna falou sobre o jejum. Comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Eu vou repetir isso calmamente. Comer enquanto se está doente é alimentar a sua doença. Quantos aqui já ficaram gripados e resfriados com um resfriado bem forte? Levante a mão aí. Quando você ficava com um resfriado bem forte, qual era o seu instinto natural? Pedir para alguém fazer uma boa buchada de bode para você arrebentar e comer? Ah, não? Qual era o seu instinto natural? Estou ruim de comer, não quero comer. Sabe por quê? O próprio corpo, irmãos, ele já foi criado por Deus com um dispositivo natural para a gente reagir às doenças, evitando alimentos. O próprio corpo. Quando alguém vai ser internado, a primeira coisa que muda é a dieta da pessoa. A dieta tem que ser mudada. O que se come tem que ser mudado para recuperar a saúde. E isso não é uma invenção da medicina. O que eu estou tentando te mostrar é que o jejum é um recurso bíblico para que as pessoas sejam saudáveis. Próximo slide, por favor, Lameque. Um outro filósofo e pensador grego, o nome dele era Lúcio Plutarco. O Lúcio Plutarco já viveu mais recente. Ele foi um cara que viveu depois de Cristo, dos anos 46 a 120 depois de Cristo. Ele disse assim: em vez de usar remédios, é melhor jejuar. Em vez de usar remédios, é melhor jejuar. Um outro pensador, vindo mais para cá na história humana, Paracelso, viveu entre 1493 a 1541. Ele foi conhecido como um dos pais da medicina oriental, do Oriente. Ele disse o seguinte: o jejum é o maior remédio e o médico interior.
Pula mais um slide. Vindo mais para frente na história humana, nós temos o Benjamin Franklin. Quem foi esse cara? Ele foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América. É um antes desse, por favor. Benjamin Franklin. E o que ele falou? Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, disse o seguinte: o melhor de todos os remédios é o repouso e jejum. Só aqui, irmãos, a gente já tem evidência bíblica, histórica e científica para comprovar os benefícios do jejum. Não vai dar tempo nem de falar do próximo, pode só colocar para nós. Esse doutor Yoshinori Oshuni, ele foi prêmio Nobel de Medicina agora, em 2016. E sabe o que ele estudou? Ele apresentou um estudo sobre autofagia. O que significa isso, irmãos? As células saudáveis do corpo, quando entram em período de jejum, elas são estimuladas a devorar, a comer as células doentes. Esse cientista aqui japonês desenvolveu um estudo sobre autofagia, mostrando que quando o corpo entra em um período de jejum, as células saudáveis, elas começam a procurar as células doentes para comer, devorar elas. E isso pode ser, escute o que eu estou falando, pode ser uma solução científica para muitas doenças daqui a alguns anos. É que o estudo dele é muito recente. Ele ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano, em 2016. E não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe aqui. Mas pensa nisso. Você tem evidência bíblica, histórica e científica sobre a prática do jejum e os benefícios que ele traz. Eu quero mostrar a história de Valnice. Pode passar o próximo slide, por favor? Eu acho que muitos de vocês conhecem Valnice. Valnice tem 77 anos de idade. Ela é conterrânea do nosso irmão Jorge. Ela é lá do Maranhão, né, Jorge? De uma cidade chamada Carolina do Maranhão. E Valnice, ela é apóstola, pregadora, escreveu mais de 10 livros e prega o evangelho há mais de 50 anos no Brasil. Mais de 50 anos. Vale muito a pena ouvir Valnice. Ela foi uma das primeiras pregadoras a estar na Rede Globo, isso na década de 80. Ficou muitos anos com programa de anúncio e pregação do evangelho. E Valnice pratica o jejum há muitos anos, desde a sua conversão. E aí ela disse, olha o que ela disse aqui, isso aqui é uma reflexão teológica, tá bom? Morre mais gente por falta de jejum do que por falta de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doença. Eu vou repetir. Morre mais gente por falta de jejum do que por falta de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. E a segunda frase que ela falou foi a seguinte: quanto mais sofremos do jejum, quanto mais sofremos no jejum, maior é o indício que o nosso organismo está inflamado. Quanto mais se sofre no jejum, maior é o indício que o nosso organismo está inflamado. Eu quero indicar aqui uma leitura, pode passar para nós, Lameque, o próximo slide, que é um livro, A Cultura do Jejum, de Luciano Subirá. Vale muito a pena, irmãos, ler esse livro, porque o Luciano tinha um sobrepeso altíssimo, ele chegou a pesar quase 150 quilos, e ele foi praticando o jejum, reeducando, atividade física. Hoje ele entrou no peso ideal, e ele narra nesse livro a história dele, sobre o quanto o jejum foi importante nessa jornada. Então, o que eu gostaria que você percebesse, o jejum traz benefícios espirituais, e ele ativa a vida plena aqui na terra. Jesus falou que ele veio para que a gente tenha vida, e vida em... Irmão, você acha que vida abundante é uma vida apenas abundante espiritualmente falando? É uma vida abundante em todas as áreas, inclusive na saúde. Na saúde. Nós precisamos nos cuidar, irmãos.
Porque cristãos não bebem, não usam drogas. Você completa a frase, né? Mas ele come muito, come errado. E quando se fala de jejum, aí entra os teólogos de plantão. Pastor, jejum é coisa do Antigo Testamento, não é para a igreja. Ah, não? E como é que a gente vai cuidar do templo do Espírito? Como? É muito fácil, irmãos, a gente levantar uma bandeira contra aquilo que a gente não gosta. É muito simples. Esse assunto aqui me desafia demais, mas é um assunto que o Espírito Santo colocou em meu coração, porque se a igreja entrou numa temporada de ampla frutificação, nós temos que ter saúde para viver tudo que Deus tem para nós. E como a gente vai ter saúde, sendo que a gente ignora os recursos que a sabedoria bíblica entrega? Se a gente torce o bico por jejum, jejum não é para crente, jejum não é coisa do novo. Como, irmão, a gente vai ter saúde? É uma matemática muito simples. Eu quero te mostrar aqui alguns benefícios do jejum no próximo slide. O jejum ajuda a gente a desenvolver o domínio próprio. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Mas se você estiver em melhor condição, sensível ao que o Espírito quer fazer, esse fruto vai brotar mais rápido. O fruto do Espírito é, o que é, gente? Vamos lá. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Temperança, ou seja, domínio próprio. O jejum ajuda a gente a ficar sensível para as nossas respostas. Irmão, tem gente que é muito impulsiva nas suas respostas. Ela reage muito rápido às circunstâncias. Recebeu uma fechada no trânsito, alguém contrariou, a pessoa já reage, não sabe lidar com o contrário. Alguém discordou da sua opinião, a pessoa já torce o bico, já não é bem assim. Irmãos, isso é um sinal de que nós estamos muito vivos ainda, que a gente ainda não tem domínio próprio. E o jejum é um recurso que desenvolve o domínio próprio. E a maior parte dos prejuízos que a gente está causando tem a ver com a questão daquilo que a gente come. Já está provado isso cientificamente, não vou falar isso aqui que é chover no molhado. Que tem muitas substâncias processadas, enlatadas, industrializadas, que mexem com os nossos hormônios. Lembrei, os nossos hormônios. E estimula você a ser mais reativo, estimula você a ser mais impulsivo, te deixa mais vibrado. Aí você vai reagir mesmo. Aí você vai reagir com tudo e com todos. Então, o domínio próprio, que é um fruto do Espírito, é melhor produzido numa atmosfera onde se tem jejum, onde tem gente jejuando. Diga comigo, o jejum é um treino para o autocontrole. Quantos aqui querem ser mais controlados em 2025, gente? Eu quero. Sabe o que a gente tem que treinar para ser melhor controlado? Jejum. Treina. Treina isso. Outros benefícios do jejum, ele combate a ansiedade. Também não vou precisar chover no molhado sobre isso, acerca dos benefícios que a gente já foi falando aqui. Mas tem um livro, esse eu quero deixar aqui para você marcar também,
é um livro chamado Combustível para a Saúde, do Joseph Mercola. Mercola é outro. Você já entendeu. É o Joseph Mercola. O Joseph Mercola escreveu esse livro aí, Combustível para a Saúde. E aí ele disse o seguinte, que está provado cientificamente. Ele mostra os estudos, está tudo nesse livro dele, tá, gente? As fontes aqui eu não vou gastar muito tempo, está no livro dele. Ele diz que pessoas que praticam jejum estabilizam a glicemia, reduz níveis de glicemia. O jejum serve para desintoxicar o organismo. O jejum traz descanso para o intestino e para o sistema imunológico. O jejum acelera o funcionamento do nosso metabolismo, ou seja, a queima de caloria é ativada mais rápida quando nós entramos num período de jejum e depois a gente volta a comer. Próximo. Não tem mais uma antes? Acho que tem mais uma antes, né? Ele limpa as células, ele diminui o apetite, ele ajuda na perda do excesso de gordura corporal, ele estimula a queima de gordura e ele desacelera o envelhecimento. O jejum ajuda a gente a envelhecer no ritmo certo e não acelerado. Então, irmãos, a pergunta que eu quero fazer é muito simples. Se o jejum tem benefícios espirituais, está comprovado, espiritualmente, tem benefícios cientificamente para o nosso corpo, tem benefícios para a nossa saúde espiritual, emocional e física, a pergunta é por que então a gente resiste tanto ao jejum? Por quê? Posso te fazer uma outra pergunta? Será que isso não é uma guerra espiritual? Será que essa fortaleza que a gente cria contra o jejum não está relacionada a uma batalha espiritual que a gente tem que travar e vencer ela? Eu tenho um testemunho pessoal para contar. Os irmãos sabem que em 2021 eu tive Covid. E por sequela da Covid eu desenvolvi uma doença autoimune, chamada artrite reumatoide, desde 2021. E eu venho acompanhando essa doença a cada 6 meses, tomando remédio. Ela não é minha, é uma doença que está aqui, mas vai sair em nome de Jesus. E eu venho acompanhando a cada 6 meses desde 2021. E os meus exames davam uma melhoradinha, mas não melhoravam efetivamente. Quando foi em abril desse ano agora, Deus me deu uma direção. Conversando com a Nádia e com um casal de pastores, Deus falou claramente comigo: remova a carne vermelha, remova o frango, remova os embutidos, remova da sua dieta. Eu removi, irmão. Parei de comer todo tipo de carne, frango, e agora em outubro eu voltei a comer só peixe e ovo. Isso foi em abril. Eu repeti os exames em julho. Irmãos, o melhor resultado histórico dos últimos 3 anos saiu agora em julho. Os meus níveis de inflamação tinham praticamente zerado. Porque a artrite, para quem não sabe, é a inflamação nas articulações. E mesmo tomando remédio, o nível de inflamação estava alto. E eu mexi na alimentação, por uma direção de Deus, os níveis de inflamação desceram completamente. Pastor, mas o que você faz com a sua vontade, seu gosto? Você parou de gostar de carne? Não, irmão, eu gosto de churrasco. E sabe o que é pior? Os irmãos foram me convidando para churrasco nesse tempo. E em algumas vezes eu fui lá assar carne para os irmãos, e eu vi uma carne assim. Mas sabe o que eu aprendi com isso? Não há tentação que não seja humana, que nós não podemos resistir. Porque o Espírito do Senhor está sobre nós para nos dar capacidade de passar pelas tentações. Irmãos, eu continuo gostando de carne, mas eu não como mais carne.
Foi uma decisão cruel, radical na minha vida. Mas os resultados estão nos exames. Se vocês quiserem, eu trago eles aqui semana que vem para vocês compararem. Resultados antes da minha dieta mudada e depois da dieta mudada. Será que Deus não já usou algum médico, alguma palestra, algum livro, algum videozinho para falar isso com vocês? Ele só está renovando uma informação que Deus já te deu durante o ano? Ah, pastor, então nós seremos conhecidos como a igreja da dieta. Não, irmão. Não tem posição nenhuma. O evangelho não é imposto. O que eu estou tentando te dizer é: a vida abundante que Jesus prometeu está disponível. Pega quem quer. Pega quem quer. E quem não quer, não pega. Não pega. Mas tanto o que pega quanto o que não pega estão semeando. E se nós estamos falando de frutificação, o que nós vamos colher? O que nós vamos colher? Nós vamos entrar num período de 21 dias de jejum a partir de amanhã. E eu quero terminar mostrando isso para vocês. Existem tipos de jejum parcial. Existe tipo de jejum total. Pode deixar na próxima slide, por favor, Lameque. Você pode alternar. Existem jejuns que duram um dia, outros duram 7, outros duram 14, outros duram 21, outros duram 40 dias. A pergunta que eu quero deixar para você é: será que não vale a pena sacrificar um pouco do seu prazer para que você tenha uma qualidade de vida um pouco melhor? Será que não vale um pouco, sacrificar um pouco de prazer, para que você tenha uma sensibilidade maior para ouvir Deus? O texto de João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas o próprio Jesus disse que ele veio para trazer vida. E vida em abundância. Deus tem vida abundante para você. Agora lute por ela. Não entregue os pontos por causa de um prazer. Ô irmão, é fácil a gente falar para uma pessoa dependente química: vença as drogas. Para um dependente do álcool: vença o álcool. Agora é difícil a gente ir no espelho e dizer: vença a comida. Porque a gente quer falar para os outros. E por causa da comida, tem muita gente destruindo o templo de Deus. E nós lemos aqui, irmão: quem destrói o templo de Deus, Deus vai destruí-lo. Seja sério com isso. Pastor, uma dieta mais balanceada tem um custo mais caro. Isso é utopia, é mentira. Já está provado que você tem muitos canais de internet, irmão, mostrando como a gente ser criativo, como a gente ir no momento da xepa nas feiras, como a gente buscar e pesquisar nos mercados qual está com promoção de legumes, frutas e tal. Tem um monte de ideia criativa. A gente tem que se desarmar das desculpas. Eu estou falando como alguém que praticou isso, irmãos. Eu tinha um monte de desculpa, um monte de muleta. O Senhor arrancou todas de mim. Todas. Nenhuma conseguiu se manter. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 23 é o último texto que eu vou ler. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Diga isso comigo: espírito, alma e corpo. Não é só o espírito. Não é só o espírito e a alma. É o espírito, a alma e o corpo. E ele disse: sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
a gente tem que se preparar, irmão. Jesus está voltando. E se preparar não só espiritualmente, se preparar também emocionalmente, e se preparar fisicamente. Se prepare, Jesus está voltando. Quero te convidar a se colocar de pé. Ministério de Louvor pode subir, por favor. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Nós vamos viver um ano de ampla frutificação. E esse ano de ampla frutificação, ele vai requerer de nós uma decisão, irmão. Uma atitude, uma postura. Talvez o que eu disse aqui eu repito. Eu só estou relembrando coisas que Deus já falou com você através da leitura de um livro, através de uma outra pregação, através de um vídeo que você viu na internet, através de uma pessoa que Deus usou para falar. Então veja nessa repetição o cuidado e o amor de Deus pela sua vida. E eu quero orar, porque nós vamos acessar lugares incríveis no reino espiritual. Quero declarar que essa igreja cresce em sensibilidade espiritual. Eu quero declarar que a gente percebe os movimentos do Espírito, porque a nossa sensibilidade foi desenvolvida. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar que o Senhor encorajou os seus discípulos a serem praticantes do jejum. Senhor, nós colocamos diante de Ti a nossa vida e assumimos como é difícil jejuar, Senhor. É desafiador, a nossa carne não quer, os nossos olhos não querem, o nosso paladar não quer, a gente tem resistência em todos os lados, mas a gente decide ouvir a Tua voz e permitir que essa voz fale mais alto do que a voz da nossa carne. Por isso, Espírito Santo, vem sobre a igreja e convença-nos sobre os tesouros espirituais que o Senhor quer revelar a um povo sensível, a um povo que ouve a Tua voz, a um povo que não é refém das suas vontades, dos seus desejos e dos seus prazeres. Espírito Santo, eu não posso convencer, mas o Senhor tem poder para convencer toda a mente e toda a alma acerca dessas verdades espirituais que foram anunciadas nessa manhã. Pai, nós queremos ser um povo sensível à Tua voz. Pedimos, Senhor, nos ajude a praticar essas verdades. Nos ajude nessa jornada que começa amanhã, pelos próximos 21 dias. Levanta-nos, fortalece o nosso organismo e prova, Senhor, mais uma vez, que nós não vivemos apenas da carne, que nós não vivemos apenas do pão, que nós não dependemos, ó Pai, do alimento, mas que nós vivemos de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Prova mais uma vez que nós não dependemos do pão, Senhor. Prova mais uma vez que nós dependemos das palavras que saem da sua boca. Alimenta-nos, Senhor, Tu és o pão vivo, Jesus, e nós queremos declarar: a Tua igreja será alimentada, abastecida. A Tua igreja nesses próximos 21 dias será abastecida pelo pão vivo que desce dos céus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor preparou para esses dias.